Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Norte Concursado. Saiba que é um prazer tê-lo aqui conosco, tranquilo? Olha só, hoje nós temos a aula de tipos de predicado. Vou colocar aqui tipos, predicado, tipos. Beleza, galera? Lembrando que predicado é um dos termos essenciais da oração, né? E a gente já viu os tipos de sujeito, tá aqui no canal. E agora vamos ver os tipos de predicados, beleza? Olha só, galera, lembrando, predicado, o que é o predicado? É toda a informação dada sobre um sujeito, só isso, beleza? O predicado ele divide-se em três. Qual que é? Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. O predicado verbal vai ter o núcleo verbal, predicado nominal, o núcleo nominal, um nome, né? Pode ser um sujeito, um substantivo, um substantivo, um adjetivo, um pronome, um numeral. E o predicado verbo nominal, que vai ter no núcleo um verbo e um nome. Tranquilo? Olha só. Predicado verbal. Quando é um predicado verbal? Quando o verbo for transitivo, seja direto, seja indireto, seja direto e indireto, ou um verbo intransitivo. Então, galera, a gente vai ter o sujeito e um predicado com o verbo, somente com verbos, beleza? Não pode ter nada mais, não pode ter característica nem qualidade do sujeito de maneira alguma. Vai ser apenas o sujeito, mais o predicado vai ser composto apenas de verbos, verbos de ação, beleza? Lembrando aqui, galera, que esses verbos aqui, ó, é chamado, pode cair na tua prova como verbo significativo. Significativo. Ou verbo de ação. Beleza? Bem tranquilo. Predicado verbal. Ele é verbo transitivo, né? Qualquer um desses. Ou verbo intransitivo. Somente isso. Beleza? Então, vamos ver um exemplo para a gente fixar? Vamos? Olha só. Eu falo aqui, ó. Aqui embaixo. O professor é o sujeito, correto? Aí, o predicado aqui, ó. Chegou. Você percebe que no predicado só tem um verbo? Nem sempre vai ser só um verbo. Pode ter mais informações. Mas o núcleo é o verbo, correto? E aqui é um verbo intransitivo. Quem chega, chega, pronto. Não precisa de complemento. Então, aqui o núcleo é verbal. Aqui nós temos um caso de predicado verbal. Muito bem. Agora vamos ver outro exemplo aqui de predicado verbal. Olha só. Olha só. Aqui, ó. Maria respondeu a prova feliz. A gente vê que Maria é o sujeito, né? Respondeu a prova feliz é o predicado. Agora, esse predicado é predicado verbal, nominal ou predicado verbo nominal? O núcleo, aqui o verbo, ó, esse verbo respondeu, que responde a alguma coisa, correto? Então, aqui ele está assumindo o papel de verbo transitivo indireto. Perdão, aqui o verbo responder, ele desenvolve a função de transitivo direto, verbo transitivo direto. Por quê? Porque Maria respondeu o quê? A prova. Beleza? Então, olha só. Aqui nós temos um exemplo de predicado verbal, porque o predicado é tudo isso daqui e o núcleo do predicado é um verbo transitivo, um verbo significativo. Quando for o predicado composto de verbo, né? Você viu que um verbo significativo é um verbo de ação. Quando for um verbo de ação ou intransitivo, né? Seja transitivo ou intransitivo, ele será chamado de predicado verbal. Ou seja, se o predicado for composto de um verbo de ação, ele será chamado de predicado verbal. Beleza?
Galera, então vamos concluir o nosso raciocínio aqui, tranquilo? Olha só, predicado verbal é quando o predicado ele for composto por verbo transitivo, né? Direto, indireto ou direto, indireto, ou verbo intransitivo, beleza? Ele vai ser predicado nominal quando ele for composto de verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Quebrei o giz aqui. Olha só, tem aula aqui no canal de predicativo do sujeito, correto? Você passa lá e dá uma assistida para você entender melhor. Mas predicativo do sujeito é a qualidade do sujeito. Predicativo do objeto é a qualidade do objeto. Tranquilo? Predicado verbo nominal é composto por um verbo transitivo ou intransitivo, como verbal aqui, ó, mais predicativo do sujeito. Ou seja, vai ter um verbo de ação mais uma qualidade do sujeito ou do objeto após esse verbo. Tranquilo? Então, vamos lá. Você vai anotar tudo isso, esse macetezinho aqui, porque é muito interessante para você fixar, tranquilo? Então, vamos recapitular e partir para os exemplos. Predicado verbal, o que é? Quando o predicado for formado por verbo de ação, beleza? Sem ter característica de sujeito, sem ter característica de objeto. É só o verbo de ação. Ou ele pode ter mais informações? Pode, mas essas informações não serão qualidades do sujeito nem do objeto, beleza? Predicado nominal sempre terá um verbo de ligação mais uma qualidade do sujeito ou qualidade do objeto, predicativo. E o verbo ou predicado verbo nominal será composto de verbo de ação, né, transitivo ou intransitivo, mais a qualidade do sujeito ou do objeto. Simples assim. Vamos praticar agora? Olha só, Marcelo é um bom garoto. Marcelo é o sujeito. Esse aqui é o quê? O verbo de ligação. Beleza? Se tem um verbo de ligação, você já vai saber na hora que aqui é um predicado nominal. Beleza? Se tiver verbo de ligação, você já sabe que é predicado nominal. Beleza? Eu acho, né? Eu, o sujeito, acho a comida dela gostosa. Acho aqui é o verbo achar, né? E é um verbo que não é de ligação. Se não for de ligação, você já vai saber que ele é verbal ou verbo nominal. Beleza, agora vamos ver se tem características do sujeito ou do objeto. Lembrando que o sujeito aqui é eu e o objeto é comida. Por que que comida é um objeto? Vamos lá. Eu acho o quê? A comida dela é gostosa. Então, a comida aqui, ó, é o objeto. Tranquilo? Então, se na frase tiver uma característica do sujeito ou do objeto, vai ser aqui predicado verbal, predicado verbo nominal, beleza? Olha só. Galera, e olha só. Nós temos aqui uma característica, tá vendo? Lembre-se que característica é predicativo. Ó, característica é predicativo. Característica é predicativo. Beleza? Então, olha só. Se tem um predicativo aqui, ó, você já sabe. Se tem um predicativo e tem um verbo que não é de ligação, você já sabe que ele é verbo nominal. Beleza? Você encontrou um verbo que não é de ligação e encontrou um predicativo, você já sabe que é verbo nominal, um predicado. Tranquilo? Se você encontrar um verbo de ligação, você já sabe que é predicado nominal. Beleza? E um detalhe que mesmo vai ter um verbo de ligação e uma característica. Tá vendo aqui, ó? Bom. Bom é característica. Logo é o quê? Predicativo. Tranquilo? Característica, predicativo. Encontrou um verbo de ligação mais uma característica, predicado nominal. Encontrou um verbo transitivo ou intransitivo mais predicativo, verbo nominal.
Beleza? Tranquilo. Encontrou aqui, ó, um verbo transitivo ou intransitivo sem característica verbal, predicado verbal. Beleza? Aqui também, ó, Maria respondeu. Encontrou um verbo transitivo e aqui não tem característica, então é verbal. Beleza? Predicado verbal. Predicado verbal também. Outro exemplo. Nós praticamos. Nós aqui é o sujeito, correto? Praticamos é um verbo de ação. Você já encontrou um verbo de ação. Agora, vamos ver se a gente vai encontrar característica. Questões após a aula. Questões após a aula é característica do sujeito ou de algum objeto? Não, né? Então, aqui é um predicado verbal. Beleza? Predicado verbal. Predicado verbal. Por quê? Porque ele tem apenas o verbo e não tem característica. Beleza? Tem o verbo de ação, transitivo ou intransitivo, e não tem característica. Beleza? O outro exemplo. O professor chegou atrasado. Chegou é um verbo intransitivo. Você encontrou um verbo transitivo ou intransitivo, mais uma característica, você nem vai pensar, galera, duas vezes. É verbo nominal. Verbo, que não é de ligação, né? Mais característica, que é o predicativo, é verbo nominal. Nem pensa, nem troca ideia com a questão, beleza? A característica aqui, no caso, ó, atrasado, a característica é o predicativo do sujeito, beleza? Quem chegou atrasado foi o professor. Outro exemplo, ela, sujeito, né? Sujeito ela, é a melhor esposa do mundo. É o quê? Verbo de ligação. Se tem verbo de ligação, predicado nominal, beleza? E a característica aqui, ó, melhor esposa do mundo. Melhor é característica de esposa. Esposa é o objeto, beleza? Predicativo do objeto. Outro exemplo, as estradas. As estradas paraenses. Sujeito. Foram. Foram é o quê? Foram recapeadas. Você vê o verbo, foram recapeadas, né? A locução verbal, e não vê característica. Se você vê só o verbo, não vê característica, é o quê? Predicado verbal. Beleza? Andressa acha esse trabalho maravilhoso. Andressa é o sujeito. Acha, é o verbo achar. É um verbo transitivo ou intransitivo, né? Correto? Você encontrou o verbo transitivo ou intransitivo. Aí você vai procurar uma característica. Esse trabalho maravilhoso. Maravilhoso é uma característica. Logo, é predicativo. Você encontrou um verbo transitivo ou intransitivo mais uma característica, você sabe que é o quê? Predicado verbo nominal. Beleza? Todos que assistiram a esta aula inscreveram-se neste canal. Beleza, galera? Segue a dica, viu? Ó, todos. Sujeito. Que assistiram. Assistiram é um verbo transitivo indireto. Beleza? Assistiram a. Inscreveram-se. É verbo também. Olha só. Você vê dois verbos, mas você não vê característica. Você não vê característica é o quê? Predicado verbal. Beleza? Outro exemplo. Milena parece feliz. Milena é o sujeito. Parece é o verbo. Esse verbo aqui, ele não é um verbo de ação, ele é um verbo de ligação. Se tem um verbo de ligação, você não vai nem pensar três vezes, é predicado nominal. Beleza? E além do mais, ademais tem uma característica aqui, ó. Verbo de ligação mais característica, predicativo, né? Predicado nominal, beleza? Outro exemplo aqui, ó. Daniela, sujeito, anda muito preocupada. Anda aqui é o quê? Não é de andar, ela saiu andando. Não, anda de ela está, né? É o estado em que ela se encontra. Assim como parece. Anda é verbo de ligação. Se tem um verbo de ligação mais uma característica, né? Predicativo, você nem vai pensar, nem vai perder tempo. É predicado nominal. Beleza, galera? Galera, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e estamos juntos, viu? Parceria. Deixa sua dúvida no comentário, se você tiver, que a gente vai responder ela com muito carinho, beleza?
Olha só, se você não entendeu, veja o vídeo novamente e eu vou procurar colocar questões na descrição para fortalecer a teoria, beleza? Então, galera, é isso aí. Até mais. Estude com foco e dedicação que você será aprovado no seu concurso. Bons estudos e Deus abençoe.